ZPE, antes de tudo, ela é uma política pública. É uma política de desenvolvimento industrial e econômico. É assim que foi feita no mundo todo. Nos anos 60, 70, essa política foi muito utilizada na Ásia. Assim, todos lembram a história dos tigres asiáticos e tal, aqueles países da Ásia que apareceram crescendo bastante. E lá nos anos 80, em 88, foi criada a primeira lei de ZPE no Brasil, que não chegou a sair do papel. Foi tornar-se realidade aqui no estado de Ceará em 2013, né? Nesse ano fazemos 10 anos. Que é exatamente uma ZPE, o que é que ela transforma? Se, assim, de uma maneira simples, se pegar o mapa brasileiro de exportações em volume do Brasil, você vai ver que todos eles são bens primários, basicamente todos, né? A ZPE é um ponto onde você pode industrializá-los, agregar valor e exportar. Quem pode se instalar dentro dessa zona, né, com esse pacote de benefícios? As indústrias com foco na exportação. Toda indústria, pequena, média e grande, que tem o foco na exportação, ela pode se instalar dentro do ZPE. Uma lei federal que trouxe esse modelo de ZPE, que é um modelo consagrado, de forma que você consegue criar um ambiente favorável para que o investidor invista os seus recursos aqui e instale essas empresas aqui. O Ceará hoje ele não tem minério, ele não tem mercado consumidor. Por que uma siderúrgica se instalar no estado como o Ceará? Foi através da ZPE. Hoje todo empresário, antes de fazer qualquer investimento, ele faz muita conta. E quando você vê esse diferencial da ZPE, realmente assim coloca o Ceará num destaque, né, não só nacional como mundial. Zonas de processamento de exportação, de forma geral, no mundo todo, elas constituem um instrumento de política de desenvolvimento industrial. São áreas reservadas nas quais empresas podem se instalar e fazer os seus negócios de exportação basicamente livres de impostos. O governo do estado de Ceará, ele já olhava a parte de desenvolvimento econômico, ou seja, de atração de empreendimentos de uma forma muito integrada. Para se trazer este equipamento público, né, que foi uma zona de processamento e exportação, ele foi pensado realmente com um motivo muito nobre, o motivo de conseguir atrair uma produtora de aço. Então, quando você pensa numa siderúrgica e que tinha uma prerrogativa muito clara de querer produzir e exportar placas, a ZPE caía realmente como uma luva. Quando eu cheguei em 2013, ainda estava em fase de teste, né? E a gente ficava naquela aflição, né? Será que esse projeto vai dar certo? Será que vai caminhar mesmo? Com a chegada da siderúrgica, a gente pensava em algo maior para a minha vida. Eu era professor de educação física e vim com uma área totalmente diferente. Entrei aqui como assistente de logística, completando 10 anos. No decorrer dos anos fui recebendo promoções. A primeira promoção foi operador de logística, a segunda promoção foi como analista, a terceira promoção foi como supervisor de operações. E aqui eu estou no momento. Quando você olha o desenvolvimento econômico, não é só sobre atrair indústrias, mas é sobre atrair oportunidades de desenvolvimento. E o que a gente mais quer é que esse desenvolvimento seja sustentável. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém está localizado na divisa dos municípios de São Gonçalo e Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. 19 mil hectares de território, dos quais 6 mil hectares estão destinados a desenvolvimento de ZPE, mais de 80 mil empregos diretos e indiretos que são gerados por conta de todo esse movimento de negócios, né, associados ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Essa ZPE, ela complementa essa racionalidade, essa inteligência do Complexo Industrial Portuário do Pecém. Então, a indústria ganha, o complexo ganha, a economia do Ceará ganha. Então, todos ganham. E o nosso maior desafio era entender o que era uma ZPE, entender como funcionaria uma ZPE
sabendo que dentro da ZPE estaria operando a maior empresa do estado do Ceará, a CSP, acompanhamento com a Receita Federal, com a própria CSP. Então, assim, reuniões diárias com eles, porque estávamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Nós não podíamos dar chance à falha. Você tem um investimento de 5,4 bilhões de dólares. À época, era o maior investimento do país. A gente não podia nem pensar. Tinha que se resolver, tinha que dar um jeito. Obviamente, os desafios eram diários, né? Receber equipamentos todos os dias, mais de 300 caminhões por dia recebendo material de fora. A CSP, obviamente, tinha prazo para a instalação da sua siderúrgica. O alto forno, né? A partir do momento que você acende, obviamente, ele tem que começar a rodar, e era uma operação muito grande. Então, o desafio, assim, não poderia não dar certo. Então, o principal desafio para mim foi a burocracia, foi vencer a burocracia, né? Mas nós contamos com os excelentes técnicos da Receita Federal que estão instalados lá na inspetoria do PECEM, né? Que entenderam a complexidade, que entenderam o desafio, que entenderam a importância do ANZPE para o nosso estado, para o desenvolvimento, para a atração de investimentos do nosso estado. E realmente, assim, foi um trabalho feito a várias mãos. Você tirar uma coisa que está somente descrita no papel, você trazer ela à tona, você executar ela, é só aí que você consegue compreender os reais desafios. A própria Receita Federal também estava iniciando o processo de compreensão do que é. Então, quando o legislador, né, ele escreve uma lei específica, na hora da aplicação em si, do decreto de aplicação em si, é que a gente começa a entender quais são os desafios desse empreendimento que vai surgir. E eu acredito que foi uma escola, não só para o governo do estado do Ceará, mas também como para a própria Receita Federal, para o próprio governo federal, né, no caso no Conselho de ZPEs. Então foi um aprendizado. Nós somos a primeira, né, ZPE a se instalar e a primeira a operar como indústria. É um aprendizado mútuo. A Receita Federal, aqui no estado do Ceará e na terceira região fiscal, tem desenvolvido esse aprendizado em parceria com a ZPE, que ainda é muito incipiente em outros estados. Na medida do que é possível perante a legislação, a gente tem ali uma parceria, inclusive para atuar na facilitação do comércio. Lembro bem a nossa expectativa de estar tudo preparado. Salvo engano, em 5 de janeiro de 2016, o Porto do PECEM recebeu o primeiro navio, né? Então a gente tinha que estar com a esteira preparada, descarregador preparado. Caso o descarregador e esteira não funcionasse, a gente tinha que ter uma frota de caminhões para transportar esse minério e esse carvão para a ZPE. Nós tínhamos que estar com o nosso sistema operando, porque se tratava de uma carga internacional e como a gente é uma área alfandegada, essa carga tinha que vir para cá como trânsito aduaneiro. Então assim, a gente não tinha essa opção. Então nós ficamos aqui no dia que o navio chegou até 1h da manhã, esperando que tudo desse certo. E graças a Deus, nosso sistema operou, nosso pessoal estava capacitado, nossas balanças funcionando, nosso sistema de OCR funcionando. A ZPE, ela tinha data para começar, que era o compromisso do governo do estado com a Companhia Siderúrgica do PECEM. Então tinha que tudo acontecer, ela tinha que estar pronta, os normativos, alfandegada, tudo até ali, quando foi a primeira exportação em agosto de 2016. O estado do Ceará, ele tinha registro de exportação de pouco mais de 500 milhões. Hoje, o valor exportado pelo estado, ele tem como variação mais de 480% em cima desse valor de 10 anos atrás. Ou seja, com as operações da ZPE no estado, surgiram novos setores, novos produtos, abrimos mercados, temos uma atividade de exportação de ferro e aço extremamente expressiva e relevante para o Brasil e para o mundo, e ela só é possível porque foi viabilizada através de uma ZPE.
Estarmos dentro de uma ZPE, dentro do ZPE Pecém, é um diferencial muito grande. Primeiro porque a qualidade que tem na ZPE em termos de infraestrutura, muito robusta, a logística, o nível aduaneiro que tem nisso, esses processos mercantis eles são muito facilitados. E estarmos dentro, desde o início, desde 2014, nos traz um conforto para essas operações na região. Celebramos com muita satisfação os 10 anos de atividade da ZPE, atuando como um agente catalisador para o progresso sustentável, impulsionando a atividade industrial, a criação de empregos e especialmente o crescimento social e econômico do Ceará. A ArcelorMittal Pecém tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Tem muito espaço para crescimento da ZPE e eu espero que isso seja aproveitado por novos investimentos, por novas empresas que venham para o Ceará para poder aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade para que o negócio seja muito competitivo, trazer mais investimento para o país, gerar mais emprego. Então, para mim, a ZPE tem essa importância, que mais estados tenham ZPEs, para que possa ser essa alavanca de desenvolvimento econômico do país. Eu costumo falar que na ZPE nós temos duas coisas, né? Uma coisa é a ZPE, a política pública de desenvolvimento industrial e econômico, que se tem que se administrar, e outra coisa, a empresa administradora da ZPE, a empresa que cuida desse dia a dia, a empresa que tem que propiciar resultados para que ela possa continuar investindo, possa continuar crescendo e possa ter a condição de pagar o seu quadro de pessoas, seu quadro de funcionários, para que possa prestar o melhor serviço para os clientes com toda a eficiência e com a inovação e com a TI, que é assim um ponto principal que a gente tem, que a gente trabalha muito fortemente aqui, porque o cliente ele precisa de rapidez nos processos, né? Bem, aqui a gente tem um gate principal da nossa empresa, onde ficam os analistas dentro das guaretas, fica um operador fazendo a vistoria do caminhão. Aqui a gente tem um sistema aduaneiro, o caminhão vem, faz a entrada, a gente faz a leitura da OCR, capta toda a informação do caminhão, se vier com container, captura o número do container, em seguida faz a pesagem nas balanças. De 40 a 50 segundos o caminhão já está liberado com a agilidade do nosso sistema e, importante, sem nenhum tipo de papel. O Estado de Ceará, quando construiu o Porto do Pecém, ele nasceu com o intuito de ser um porto para atender uma siderúrgica e uma refinaria. A siderúrgica conseguimos atrair, né, há 10 anos, e a refinaria não foi possível, né, por conta de todas as condições que nós temos, mas a área onde seria a refinaria é hoje o setor 2 da ZPE, é o que nós chamamos de ZPE 2. E na ZPE 2 a gente está todo o hub de hidrogênio verde. Então, de certo modo, aí, acabamos aí por força do destino não conseguindo uma refinaria de petróleo, mas conseguindo uma indústria de energia e de combustível renovável. Nesse intervalo, o Estado de Ceará, a Ceará Portos, fez uma sociedade com o Porto de Roterdã, com a parceria de 70% do Estado de Ceará e 30% do Porto de Roterdã. Isso modificou e melhorou muito nossas relações internacionais. Com a entrada do Porto de Roterdã como sócio, a ZPE, que antes era uma companhia separada da então Ceará Portos, tornou-se subsidiária integral da nova CIP e, portanto, passou a atuar de forma ainda mais integrada, permitindo a atração de negócios de uma forma coordenada e cada vez mais eficiente nesse novo contexto mundial. Se já trabalhávamos integrado, agora, após essa junção, né, essa sociedade, nós tivemos que trabalhar mais integrados ainda. Então, teve uma construção de processos, teve uma construção de alinhamento. Então, Roterdã está se preparando, já está fazendo investimentos lá de mais de 5 bilhões de euros, né, inicialmente, porque tem outros que já iniciado, para poder receber o hidrogênio verde que vai ser produzido no mundo. E o Ceará tem essa vantagem. Nós temos um porto, nós temos áreas industriais no Complexo do Pecém, a poligonal do Complexo do Pecém são mais de 19 mil hectares, e nós temos a ZPE, para essas empresas que vão beneficiar, né, vão pegar aí o H2O, a água, vai tirar o oxigênio e produzir o H2, que é o hidrogênio, e exportar. Então, cabe justamente, perfeitamente dentro da ZPE. Eu reputo essa oportunidade como uma das maiores oportunidades de transformação da economia que o Ceará
viu em toda a sua história. E aí nós estamos falando de atrair grandes negócios, né, que usam uma quantidade de energia renovável, seja solar, seja eólica, tanto em terra quanto em mar, para industrializar o Ceará, gerar novos empregos em todo o seu território e, dessa forma, né, trazer mais renda, mais possibilidade de desenvolvimento para a população cearense. A aceleração desse processo no estado de Ceará, referente ou em comparação com o resto do Brasil, é por conta de todas essas condições que nós temos favoráveis. É um parceiro correto, que é o Porto de Roterdã, com o know-how que tem o Porto de Roterdã, é a condição de sol, a condição de vento, a condição de infraestrutura do Porto do Pecém, a condição de ter uma ZPE pronta, estabelecida, com know-how, com experiência de 10 anos de funcionamento. Eu cheguei aqui, isso aqui não existia nada, só terra. E foi chegando as peças, aos pouquinhos, e a gente sem acreditar que viria a ser isso aí, uma cidade gigante, né? Quem ficou até hoje viu que o crescimento veio e o projeto aconteceu. Começou do zero, onde não tinha nada, e hoje a gente vê, conhece e sabe que a ZPE tem uma grande contribuição para o estado do Ceará, e é aqui que eu quero ficar. Quero passar mais 10 anos, mais 10, até poder colocar e trazer meus filhos para conhecer a importância que é a ZPE.